Aprenda como se libertar definitivamente da ansiedade. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A ansiedade rouba a paz e atrapalha a nossa comunhão com Deus. Pois quando estamos ansiosos, perdemos a fé e olhamos somente para as circunstâncias. Ouça até o final esta mensagem e aprenda como controlar a ansiedade. Eu acredito que em toda a história da humanidade, nunca houve uma geração que ficasse tão ansiosa. As pessoas, mesmo confiando em Deus, têm vivido à base de calmantes, têm se preocupado cada vez mais. Eu conheço pessoas que elas têm um problema para resolver daqui a alguns dias e elas já começam a se preocupar agora. É por isso que o nome diz preocupar. Elas se ocupam de algo que ainda nem aconteceu. Muitas pessoas estacionam sua vida e deixam de fazer o que tem que ser feito. Não vivem suas vidas e não focam em seus sonhos. Elas nem têm coragem de tentar realizar nada, porque elas já estão tão pessimistas que elas acham que não vão conseguir. Eu acredito que isso seja porque muitas informações estão entrando em nossa mente. Nós vemos nos jornais tantas tragédias, notícias ruins. E eu sei que acontece mais coisas boas do que coisas ruins. Mas parece que essas tragédias têm um efeito muito mais devastador na nossa mente e achamos que, a qualquer momento, isso vai acontecer conosco. Quantos pais têm medo de perder os filhos? Quantos filhos têm medo de perder os pais? E nós devemos, diante disso tudo, confiar em Deus. Porque é somente a nossa confiança em Deus que vai nos ajudar a vencer a ansiedade. E eu quero ler para você o que Jesus disse a respeito disso, em Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Eu acredito, meu irmão e minha irmã, que a raiz da ansiedade é nós nos preocuparmos com aquilo que não está sobre o nosso controle. Jesus disse que não devemos nos preocupar com a nossa própria vida. E o que é que as pessoas têm feito hoje em dia? Elas estão preocupadas somente consigo mesmas. Se preocupam com o corpo, se preocupam em como estão diante das pessoas. Elas se preocupam em se manter saudáveis, em se manter inteligentes. Mas Jesus disse que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus. E Deus então cuidará de nós de uma maneira que nós não poderíamos cuidar por nós mesmos. Quantas pessoas acham que vão viver para sempre? Acham que se fizerem certas coisas, vão viver mais anos. Mas é Deus quem controla tudo. E é por isso que Jesus disse para nós não nos preocuparmos com essas coisas, porque Deus promete cuidar de nós muito melhor do que nós podemos imaginar. E Pedro, o discípulo de Jesus, eu acredito que ele aprendeu com Jesus a como não viver ansioso, como confiar mais em Deus. Olha o que ele disse, eu vou repetir a mesma passagem do início da mensagem, em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
Meus irmãos e irmãs, lançar significa atirar, ou seja, jogar definitivamente tudo que te preocupa e que te traz ansiedade para Deus e soltar. Soltar definitivamente. Não pegue de volta, porque se pegar de volta, você não está confiando inteiramente na intervenção de Deus. E olha o que Paulo complementou dizendo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perceba aqui que Pedro e Paulo disseram exatamente a mesma coisa. Não guarde ansiedade com você, mas lance diante de Deus todas as suas preocupações. Tudo aquilo que está te pressionando, que está sufocando o seu coração. Você não tem que resolver tudo sozinho. Deixe que Deus resolva, que Ele batalhe por você. Jesus disse que nos deixou a sua paz. Em João 14:27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Meu irmão, minha irmã, se Jesus já nos deu a paz, não temos por que sentir medo, ansiedade e preocupação. Se Ele já nos deu, precisamos agradecer, nos apropriar, tomar posse pela fé do que Ele já nos deu e seguir em frente. É simples assim. Acredite no que eu estou falando. Precisamos nos apropriar pela fé do que o Senhor já nos deu, através da morte e ressurreição de Jesus. No Antigo Testamento, temos diversas passagens em que o povo de Deus estava oprimido, estava em um beco sem saída, como diante do Mar Vermelho. E eles então clamaram a Deus, e naquele momento Deus deu livramento. Deus abriu a porta. E aqui, Paulo disse o seguinte: confie no Senhor de todo o teu coração e com ações de graças, agradeça a Deus no momento que você está vivendo e não queira entender como tudo vai se resolver, porque o que tira a nossa paz é o fato de nós queremos achar que sabemos o que Deus deve fazer. Mas Deus tem um caminho muito mais elevado que os nossos. Aquilo que nós achamos que é o certo, Deus já está enxergando lá na frente. E Ele sabe como resolver da melhor maneira. Talvez não vai ser no seu tempo. Talvez não vai ser no meu tempo. Mas o tempo de Deus é perfeito. E você só desfruta da vontade de Deus quando você confia nele de todo o coração. E a promessa é, meu irmão, minha irmã, que a paz de Cristo vai guardar o seu coração e a sua mente, se você confiar nele. Então entregue a Ele os seus problemas e Deus cuidará de você de um jeito muito especial. Eu tenho certeza disso. E aproprie-se pela fé da paz que excede o entendimento, já concedida por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas estão cheios de preocupação e ansiedade. Muitos deles, mesmo amando a Ti,
não consegue se apropriar pela fé da paz que excede o entendimento que Jesus já nos concedeu. Muitos não conseguem entregar os seus problemas e preocupações a Ti, para que o Senhor cuide da melhor forma. Que através, Senhor, desta mensagem e desta oração, o Seu Santo Espírito revele tudo isso aos corações de todos os meus irmãos e irmãs. Confiamos em Ti, Pai. Te amamos, Jesus, e agradecemos por tudo o que o Senhor fez por nós, pelo Seu sacrifício vivo naquela cruz. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cinco travas para um futuro brilhante. Lance suas sementes. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Muitas pessoas plantam coisas e preparam um futuro de paz. Outras, não. Toda semeadura leva um tempo para ser colhida, e isto não ocorre de um dia para o outro. Não sei, meu irmão, minha irmã, como está a sua vida hoje, mas muitas pessoas vivem hoje colhendo maus frutos do que elas plantaram anos atrás. Agora, se você anos atrás estava junto de Deus e hoje não está mais, Deus não vai cancelar a sua colheita, que é um direito seu, pelo fato de hoje você estar agindo de maneira errada. O problema é o seu futuro. Hoje, as sementes que estão caindo no chão estão criando um futuro para a sua vida. Não pense que pelo fato de você estar cometendo um erro hoje, amanhã, no outro dia, você irá colher. Não é assim que funciona. A Bíblia está debaixo da lei do plantar e colher, a lei de semeadura. E como toda plantação existe a regra do tempo, muitas coisas que colhemos hoje são coisas que plantamos anos atrás. Agora, como será o futuro? O futuro será como você vai estar daqui 5 a 10 anos. E quem não tem visão de futuro, não tem a mínima ideia do que plantar agora. Quem sabe programar seu futuro, quem sabe ver o seu futuro, toma atitudes totalmente contrárias de quem não enxergou nada ainda. Hoje, vamos falar sobre 5 coisas que poderão atingir a sua vida, 5 travas que poderão travar o seu futuro, caso você não as combata hoje. As 5 travas são a dor, a dúvida, a ignorância, o desequilíbrio emocional e estar no mesmo barco com a pessoa errada. Deus colocou o poder de decisão em nossas mãos para que pudéssemos construir, segundo a vontade dele, o nosso futuro. Só que quando começamos uma construção, sempre surgem as obstruções, os impedimentos, as coisas que travam a obra. O inimigo investe o máximo possível em colocar travas no que está para acontecer, visando travar o seu caminho para o futuro. Vamos falar de cada trava individualmente. A primeira, a dor. A trava clássica de um ser humano é a dor. E o inimigo investe muito na dor. É uma estratégia clássica dele. O inimigo não tem pressa. Então ele começa a investir desde a infância para que as dores virem traumas e os traumas paralisem totalmente o seu futuro. Os traumas são travas que impedem de você passar a porta para o futuro. Talvez cada um de vocês tenha
uma dor para contar. A dor é a trava clássica do inimigo para impedir que você abra a porta do seu futuro. Você precisa identificar a sua dor, refletir quais são as dores que atingem a sua vida, que impedem seu futuro de acontecer. Precisamos identificar as estratégias do inimigo, pois podemos estar virando a chave e a porta não está abrindo. As travas só vão cair se elas forem identificadas. Quando a trava da dor for identificada na sua vida, você poderá começar a combater isso de uma forma mais focada. O problema da dor é que a partir do momento que você não a trata, não tirando ela de você, ela vai se enraizando e ficando mais profunda, impedindo que você desfrute dos dias bons. A segunda trava é a dúvida. A dor é uma trava na porta do seu futuro. E às vezes, quando você retira essa trava, você encontra uma outra chamada dúvida. A dúvida é o maior inimigo da fé. Onde a dúvida se encontra, a fé não pode estar. Onde a fé chega, a dúvida vai embora. Logo, acreditar, ou seja, não duvidar, é o primeiro degrau da escada da fé. O apóstolo Tiago vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 6: Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, a dúvida faz você se tornar uma pessoa inconstante. O inimigo conhece a palavra e ele sabe que se ele plantar uma semente de dúvida em você, ele já travou totalmente o seu futuro. Todas as nossas conquistas, obrigatoriamente, serão conquistadas pela fé. E a administração disso será realizada com a sabedoria. A fé é uma chave que abre as portas para o seu futuro. Porém, onde há dúvida, não pode ter fé. E o inimigo, sabendo desse simples cálculo, busca estratégias para que a dúvida entre em seu coração. E aí, meu irmão, minha irmã, quando juntar a dúvida com a dor, já era. A terceira trava: ignorância. Mais do que a dor, mais do que a dúvida, o que mais temos sofrido atualmente é de ignorância. A ignorância sempre vai tentar te cegar, principalmente nos dias que você precisa estar de olhos abertos. As pessoas hoje em dia, devido às facilidades que a tecnologia oferece, buscam distrações em vez de buscar conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: O meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas querem tudo mastigado, querem que as coisas caiam do céu e não querem pagar o preço para conquistar seus sonhos. Analise a sua vida hoje e veja se verdadeiramente você tem buscado conhecimento para colher no seu futuro. A quarta trava: desequilíbrio emocional. Se você reparar, esses pontos estão todos ligados uns aos outros. O desequilíbrio emocional é mais ou menos a junção de todos esses pontos, fazendo que você entregue o controle da sua vida ao mundo externo. E o que é desequilíbrio emocional? É quando você perdeu a liderança interior e qualquer coisa externa tem o poder de tocar em você, ferir e desequilibrar. Se você está desequilibrado emocionalmente, você verdadeiramente não está devidamente conectado a Deus. Porque se você está em conexão com os céus, nada que vem de fora tem o poder de mudar o que já está dentro. A Bíblia vai dizer que maior é o que está dentro do que está lá fora. Por exemplo,
Uma crítica, uma ameaça, são coisas que vêm de fora. A dúvida é algo que vem de dentro. Repare uma coisa, que se você der margem a alguém, a alguma pessoa, isso vai te explodir. Mas se você não abrir os olhos, você vai se implodir. Você corre o risco estando com você mesmo. Você corre o risco estando com outras pessoas. Ou seja, sozinho você implode, com outros você explode. O externo afeta a sua vida da mesma forma. E se o seu interior não tiver ajustado, vai afetá-lo também. Agora eu vou te falar algo incrível. Quando a Bíblia diz que nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós, claro, se você acreditar verdadeiramente nisso, você consegue combater tudo isso imediatamente. Ele percebeu que se nós tentássemos viver a vida do jeito que quiséssemos, iríamos afundar. Então ele pagou um sacrifício pela nossa ignorância. Foi uma estratégia divina para que você não ficasse na mão do seu interior e nem nas coisas exteriores. O desequilíbrio emocional é a junção de tudo o que falamos até agora. E hoje em dia acaba derrubando muitas pessoas. Para entendermos mais sobre desequilíbrio emocional, iremos entrar um pouco na vida de Jonas. No livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1 diz: Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O profeta Jonas ficou irado pelo fato de Deus ter salvado uma cidade. Quando Deus salvou Nínive, ele ficou irado. Como que um profeta pode ficar totalmente irado porque Deus faz um bem? É porque, mais do que a vontade de Deus, ele estava com raiva das pessoas que viviam em Nínive. Quando você é desequilibrado emocionalmente e coloca sua raiva, suas emoções, seu ódio na frente da vontade de Deus, ainda que seja ungido profeta, ainda que Deus tenha confiado coisas muito valiosas em suas mãos, você pode estragar tudo pelo desequilíbrio emocional, porque você sempre colocará suas emoções na frente das decisões divinas. Você vai preferir escutar a voz do seu eu do que a voz do Espírito Santo. Vamos continuar a passagem. No capítulo 4, versículos 2 e 3 diz assim: Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas aqui, ele revela que ele tinha patologias clínicas, porque as emoções dele estavam tão afloradas que ele estava com raiva de Deus, porque Deus salvou um povo que ele queria que morresse. Mas repare que Deus vai agir como Deus bom, paciente, amoroso que ele é, e vai fazer uma sessão de psicologia com Jonas. Deus é misericordioso, realmente ele é tardio em se irar. Se fôssemos nós humanos, ficaríamos irados com Jonas pela atitude dele. Mas Deus não. Deus vê todo o seu erro e sua ignorância e fala com Jonas de forma mansa. Olha o que diz em Jonas 4, versículos de 4 a 8. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça.
e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: "Para mim seria melhor morrer do que viver." Jonas aqui se mostra completamente bipolar e desequilibrado mentalmente. Em um dia pede a sua morte, em outro se alegra e novamente pede a sua morte. Ou seja, quando as coisas não saem do jeito que o bipolar quer, ele amaldiçoa Deus, ele pede a morte, ele deseja o mal. Entenda, nem toda pessoa que feriu você era uma pessoa que servia ao inimigo. Às vezes essa pessoa até pertencia a Deus, mas era uma pessoa desequilibrada, bipolar. Desequilíbrio emocional é o que mais trava o seu futuro. Coloca um cadeado enorme na porta que daria acesso às promessas de Deus para a sua vida. Olha o que diz em Jonas, capítulo 4, versículo 9. Mas Deus disse a Jonas: "Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta?" Respondeu ele: "Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer." Jonas continua discutindo com Deus e pede a morte pela terceira vez em um capítulo. Repare que não estamos falando de um inimigo de Deus. Estamos falando de um profeta, um escolhido por Deus. Olha o que diz nos versículos 10 e 11. Mas o Senhor disse: "Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu." Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aqui, Deus deixa claro para Jonas. Como é que ele pôde perdoar a raiva de Jonas e matar as pessoas de Nínive? Deus sabia o porquê aquela cidade tinha se tornado uma cidade má. Nínive era uma cidade que vinha cometendo atrocidades e as impurezas que lá aconteciam tinham chegado até o Senhor. Então Deus mandou Jonas avisar sobre a condenação daquela cidade. Um dos grandes atributos de Deus é a misericórdia. Deus é tão misericordioso que antes da condenação ele faz um filtro. Ele olha o seu passado, coisa que o ser humano não vê. Ele olha tuas motivações, coisa que o ser humano não vê. Ele olha o teu coração, coisa que o ser humano não vê. Ele entende o porquê que você está cometendo aqueles erros, coisa que o ser humano não quer saber. Analisando isso, Deus entende que a ignorância feriu aquele povo. Então não havia que castigar um povo que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Se você identificar aquilo que está travando o seu futuro hoje, você dará um grande passo rumo à sua cura, porque a dor não vai ser mais uma opção para você. Deus é especialista em usar a dor a seu favor. Deus nunca desperdiça uma dor. Toda dor na Bíblia foi usada a favor de Deus. Deus usou a dor de José para colocar ele no trono. Deus usou a dor de Jó para fortalecer a fé dele. Quanto a Jó, não tem uma explicação do porquê Jó passou pelo que ele passou. Jó era um homem rico, bem-sucedido, bom e temente a Deus. Mas ele não entrou na Bíblia por causa disso. Ele só entrou na Bíblia porque ele superou a dor e venceu. Chegou o tempo que a dor, a dúvida, a ignorância e o desequilíbrio emocional não vão mais travar o nosso futuro. A quinta trava: estar no mesmo barco com a pessoa errada. Quem está no barco com a pessoa errada, quem está no lugar com a pessoa errada,
irá afundar junto. Tome cuidado com o barco que você entra, porque ele pode não chegar no futuro. Ele pode não chegar no destino final, porque você pode estar com pessoas erradas dentro dele. Em qualquer lugar que você entre, certifique-se se ali não tem nenhuma pessoa que vai travar o seu futuro, porque as coisas vão se agitar, o barco vai balançar por um problema que muitas vezes não é seu, mas você entrou nele. Por vezes caminhamos no impulso da carne e na emoção e acabamos afundando junto com as pessoas com as quais escolhemos andar e não deveriam fazer parte do nosso destino. Identifique o que paralisa o seu futuro. Saiba separar as sementes boas e ruins, para que suas colheitas sejam somente colheitas boas. Que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Um futuro brilhante espera por você. Elimine os impeditivos e siga rumo ao melhor de Deus para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitas pessoas que oram comigo agora encontram-se aprisionadas em suas dores, em sua dúvida, em sua ignorância, totalmente desequilibradas emocionalmente. E outras estão envolvidas com pessoas erradas que não cabem em seu futuro. Senhor, que essa mensagem seja um despertar na vida de cada um deles, Pai. Que o seu Santo Espírito alerte essas vidas, para que eles saibam verdadeiramente que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai valer a pena. Em 2 Coríntios 4, 16 e 17 diz: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que palavra poderosíssima! Em outras traduções diz: peso eterno de glória incomensurável. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tribulação que você está passando hoje é leve, por pior que possa parecer, comparando com a glória sem medidas que está por vir. Demais, não é? Paulo é um grande exemplo para nós. Ele enfrentou sofrimentos, aflições e angústia ao pregar o Evangelho. Mas sabia que um dia isso terminaria e que ele obteria o descanso e as recompensas de Deus. Quando enfrentamos grandes dificuldades, é fácil enfocarmos a dor em vez de nossa meta final. Da mesma maneira que os atletas se concentram na linha de chegada e ignoram seu desconforto, nós também devemos enfocar a recompensa por nossa fé e a alegria que dura para sempre. Não importa o que nos aconteça nesta vida, temos a garantia da vida eterna, quando todo o sofrimento terminará e toda tristeza desaparecerá. É fácil desfalecer e desistir. Todos nós enfrentamos problemas em nossos relacionamentos ou em nosso trabalho que nos levam a pensar em parar. Em vez de desistir, ao ser alcançado pela perseguição, Paulo concentrou-se em sua força interior, que vinha do Espírito Santo. Não deixe que a fadiga, a dor ou a crítica lhe forcem a abandonar a obra de Deus. Renove seu compromisso de servir a Cristo. Não abandone sua recompensa eterna por causa da intensidade da dor que você está sentindo hoje.
É a sua fraqueza que permite que o poder da ressurreição de Cristo lhe fortaleça a cada momento. Nossas dificuldades não devem diminuir a nossa fé, nem nos desiludir. Devemos perceber que existe um propósito em nosso sofrimento. Os problemas e as limitações humanas têm vários benefícios. Primeiro, lembram o sofrimento de Cristo por nós. Segundo, afastam o orgulho. Terceiro, levam-nos a olhar além desta vida. Quarto, dão oportunidades para provar nossa fé aos outros. Quinto, dão a Deus a oportunidade de demonstrar o seu poder. Veja as suas dificuldades como oportunidades. Em 1 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nossa maior esperança, quando estamos experimentando uma enfermidade terrível, perseguição ou dor, é a certeza de que esta vida não é tudo o que há. Existe vida após a morte. Saber que viveremos para sempre com Deus em um lugar sem pecado e sofrimento pode nos ajudar a viver acima da dor que enfrentamos nesta vida. Ore comigo assim: Senhor, me renovo dia após dia, mesmo que exteriormente as circunstâncias não sejam favoráveis. Entendo, Pai, que as tribulações que vivo hoje são pequenas, perto das medidas de bênçãos que virão. Me mantenho firme e forte. Me concentro, Senhor, na força que está em mim, através da ação do Espírito Santo. Renovo o meu compromisso de seguir a Jesus Cristo. Entendo que o Senhor se manifesta na minha fraqueza. Quanto mais fraco, mais forte serei através da sua graça. Entendo que existe um propósito em todo esse sofrimento. Continuarei a lutar o bom combate até o final e buscarei com todas as minhas forças a oportunidade de viver a eternidade, onde não haverão mais dores e sofrimentos. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja honesto com Deus e receba misericórdia. No Salmo 26, versículos 6 e 7 diz: lavo as mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Cada manhã precisamos estar limpos para nos aproximarmos de Deus. Se há algo de errado entre nós e Deus, quando tentarmos orar e entrar na presença dele, isso nos impedirá até que lidemos honestamente com o assunto. Deus quer que confessemos nossas falhas. Não gostamos de lidar com a nossa própria carne. Isso causa desconforto, mas precisamos fazê-lo. A maioria de nós gosta de dar desculpas, mas desculpas nos mantêm no engano. Uma desculpa é uma justificativa recheada com uma mentira. Em João 8,32 diz que a verdade nos libertará. Honestidade com Deus nos tornará livres para desfrutarmos uma vida maravilhosa. Um grande exemplo de desculpas e falta de honestidade foi o povo israelita na ocasião da sua libertação da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Eles não zelaram para a aliança que tinham com Deus. No livro de Salmos 25:10 diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos.
Os israelitas ficaram no deserto porque não entendiam que os seus pecados eram a causa de seus próprios problemas. Eles acusaram a Moisés, a Deus e a tudo mais por seus sofrimentos. Eles se recusaram a assumir a responsabilidade por seus pecados, e sua indisposição em se arrepender os impediu de entrar na terra da promessa. Quando você falar com Deus, certifique-se de que pediu perdão. Em 1 João 1:9 diz: se nós admitirmos que temos pecado e confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Arrependa-se pela manhã para desfrutar a misericórdia, o perdão e o amor de Deus durante todo o seu dia. Ore comigo assim: Senhor amado, nesse dia entro em sua presença para pedir perdão dos meus pecados, os conscientes e os inconscientes. Revela meu pecado, Senhor. Quero entrar na sua presença limpo. Não quero nada de oculto, Pai, em nosso relacionamento. Desejo a cada dia ganhar a sua confiança como filho e criar mais intimidade contigo. Sei que sou falho, mas buscarei a cada dia fazer a sua vontade e ser um filho obediente. Desfruto, Senhor, da sua misericórdia, do seu amor e do seu perdão. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba as dádivas de Deus e abunde em graça. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Que vantagem há em termos um copo com água se não pudermos bebê-lo? Nossa sede não será saciada até que o façamos. Jesus disse em João 7,37: se alguém está com sede, venha a mim e beba. Ele disse que se tivermos qualquer tipo de necessidade, teremos de lhe pedir o que queremos, e então o receberemos. As boas coisas de Deus estão disponíveis para aqueles que simplesmente se rendem a Ele e aceitam suas bênçãos e sua misericórdia. As pessoas pedem perdão a Deus, mas se esquecem de dizer: recebo o perdão agora mesmo, creio que estou perdoado. A misericórdia é um dom gratuito. Você não consegue obtê-la por meio das suas realizações. Não pode merecê-la e nem comprá-la. A única coisa que você pode fazer é recebê-la. Apenas humilhe-se e aceite o perdão de Deus. O desejo do Senhor é que nos abundemos em sua graça. Em 2 Coríntios 9:8 diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Obter é conquistar algo por meio de luta e esforço, mas a palavra receber significa agir como receptáculo e simplesmente apropriar-se do que é oferecido. Podemos receber misericórdia, graça, força, perdão e amor de Deus. Este é um novo dia e a misericórdia de Deus é renovada a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Podemos ter um começo novo em folha hoje. Permita que a misericórdia de Deus o fortaleça e o cure antes de começar a sua rotina. Receba seu poder curador e deixe sua graça operar em você. Hoje pode ser um dia vivido de forma fácil, se você depender da graça de Deus para fazer o que Ele o chamou para fazer. Ore comigo assim:
Tenho sede de ti, Senhor, e a cada dia que passa, fico mais insaciável da sua presença. Minha vida, Pai, está muito conturbada. Meus relacionamentos estão destruídos, minha vida financeira falida e minhas emoções estão muito abaladas. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude na caminhada e me direcione em meus passos. Recebo a sua graça, sua misericórdia, sua força e seu amor no dia de hoje. Me coloco à sua disposição, Senhor, para que eu seja um veículo de graça na vida de todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Obrigado por tudo o que tens feito em minha vida, mesmo eu não sendo merecedor. Continuo firme e forte, perseverando, mesmo que minhas circunstâncias não sejam boas. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Renove a sua mente e vença o desânimo. No Salmo 42:5 diz assim: Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Deus meu. Nesse salmo, o salmista está desanimado. O desânimo destrói a esperança, então é natural que o diabo sempre tente nos abater nesses momentos. Sem esperança, nós desistimos, que é exatamente o que ele quer que façamos. A Bíblia nos diz continuamente para não desanimarmos e não nos atemorizarmos. Deus sabe que não teremos vitória se perdermos o entusiasmo. E por isso, Ele sempre nos incentiva quando começamos um novo projeto, dizendo assim: não desanime. Deus quer que tenhamos ânimo e não desânimo. Quando o abatimento ou a condenação tentar atacar você, a primeira coisa a fazer é examinar os seus pensamentos. Que tipo de pensamentos você tem tido? Eles têm sido mais ou menos assim? Você diz assim: não vou fazer isso, é difícil demais. Eu sempre fracasso, é sempre a mesma coisa, nada muda. Eu tenho certeza de que as pessoas não têm tanta dificuldade para renovar a mente, mas eu tenho. É melhor eu desistir. Eu estou cansado de tentar. Eu oro, mas parece que Deus não ouve. Ele provavelmente não responde às minhas orações, porque está muito decepcionado com o meu modo de agir. Quantas pessoas acham isso, meus amados? São estes exemplos que representam os seus pensamentos, e não é de admirar que você esteja abatido ou que se sinta condenado. Lembre-se, você se torna aquilo que você pensa que é. Tenha pensamentos desanimadores e você ficará desanimado. Tenha pensamentos de condenação e você entrará em condenação. Mude o seu modo de pensar e seja liberto. Em vez de pensar negativamente, pense algo mais parecido com isso. Olha só, meu irmão, minha irmã, fale assim: bem, as coisas estão indo um pouco devagar, mas graças a Deus eu estou fazendo algum progresso. Eu estou satisfeito por ter dado um passo certo que me levará à liberdade. Tive um dia duro ontem. Escolhi os pensamentos errados o dia inteiro. Pai, perdoa-me e ajuda-me a prosseguir. Eu cometi um erro, mas pelo menos esse erro eu não terei de cometer novamente. Este é um novo dia. Tu me amas, Senhor. A tua misericórdia se renova a cada manhã e eu recuso-me a ficar desanimado. Eu rejeito os sentimentos de condenação. Pai, a Bíblia diz que tu não me condenas. Tu enviaste Jesus para morrer por mim e eu ficarei bem. Hoje será um grande dia. Eu peço-te que me ajudes a escolher os pensamentos corretos
no dia de hoje. Viu a diferença, meu irmão, minha irmã? Eu tenho certeza de que você já pode se sentir vitorioso com esta espécie de mentalidade entusiasta, positiva e divina. Exercite esse tipo de pensamento a partir de hoje. Para vivermos o plano perfeito que Deus reservou para mim e para você, nós precisamos passar por uma metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, uma renovação da mente. Existem pessoas dentro da própria igreja que, infelizmente, não renovaram as suas mentes e são controladas pelo inimigo de uma forma muito sutil, quase imperceptível. Você, meu amado irmão e irmã, pode ter nascido de novo em Cristo Jesus, mas a sua mente pode estar cheia de lixo. Se você é um cristão, está sempre com raiva, chateado, com ciúmes das pessoas, ansioso, egoísta, egocêntrico, entre outros. Infelizmente, apesar de ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, não viverá ainda nesta vida o que Jesus morreu para você viver. A sua mente faz uma grande diferença para o resultado da vida que viverá aqui. Faça um inventário dos seus pensamentos. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Se você está desanimado, o que você anda pensando? Se você está com raiva, o que você anda pensando? Se você está amargo, o que você está pensando, meu irmão, minha irmã? A origem de tudo está na mente. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Agora eu tenho uma notícia maravilhosa e incrível para você. Nós podemos ter a nossa mente renovada de acordo com a palavra de Deus. E eu não poderia deixar de citar essa passagem que mudou minha vida. Foi um grande divisor de águas na minha fé, que está escrito em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa passagem, como eu disse, foi um grande divisor de águas na minha vida. Quando eu estava lendo a palavra naquela ocasião, foi como se essa passagem saltasse da Bíblia, como se fosse um desenho em 3D. Foi uma revelação incrível, maravilhosa. E segundo o entendimento que me foi dado na época através do Espírito Santo, Deus tem um bom plano, que é um plano bom, perfeito e agradável para mim e para você. Mas para vivermos este plano, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A chave estava aqui: renovação da mente. Quem me segue sabe que eu falo muito sobre isso. Eu repito sempre, meus amados, se não renovar a mente, não é transformado. Se não é transformado, não viverá plano bom, perfeito e agradável de Deus. Para mudar a nossa vida verdadeiramente, primeiramente precisamos mudar a nossa mente. Renovou a mente, a vida muda radicalmente. Foi assim que aconteceu comigo. Porém, esse processo de renovação da mente é lento, é dolorido, é difícil, mas maravilhosamente libertador. Deus quer que tenhamos uma vida maravilhosa, próspera em todos os sentidos. Porém, Ele não poderá fazer nada se você não tomar a decisão de renovar a sua mente para viver os planos dele. Meus amados, isto não é uma opção, é uma condição. E isso parte de você. Não adianta você ficar pedindo: Deus, muda minha mente, que Ele não vai mudar, meu irmão, minha irmã. É uma postura sua. Quando a sua mente é renovada, é incrível o que acontece. Estaremos sempre com boas expectativas que algo bom vai acontecer conosco. Nos tornamos pessoas esperançosas, cheias de fé, alegres, satisfeitas, independente das circunstâncias que vivemos. E o mais interessante, meus amados, ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Somos conduzidos por Ele. Vivemos pela fé e não mais pelos sentimentos e emoções. Quando você renova sua mente, você vai viver com esperança, sendo prisioneiro dela.
se recusando a ficar desesperado e negativo. E não haverá absolutamente nada que o diabo poderá fazer contra você. Ele pede o controle quando, não importando o que ele faça, você fala: Deus está resolvendo isso para mim. Algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento. Algo bom vai acontecer hoje. E se hoje não acontecer nada, você acorda na manhã seguinte e fala a mesma coisa, e assim por diante, e acredite, confie. Em breve, você terá sua vitória. Uma pessoa com a mente renovada possui uma mente saudável, pacífica, que aprende a amar a simplicidade. O poder da mente, meus amados, é incrível e precisamos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Precisamos aprender a lutar a batalha por uma mente saudável. Lute, vale muito a pena. Busque o plano bom, perfeito e agradável que Deus planejou para você. Deus deseja que você tenha uma vida fantástica, extraordinária. Ore comigo assim: Senhor amado, no dia de hoje oro para todos os meus irmãos e irmãs. Muitos deles, Senhor, estão com sede de Ti, querem mudanças, querem viver os seus sonhos, porém se encontram cativos em seus pensamentos, em seu passado e em suas circunstâncias. Encontram-se totalmente desanimados. Revele, Senhor, no mais fundo da alma de cada um, essa consciência da necessidade de renovação da mente. Quando eu percebi isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Sou verdadeiramente um novo homem, com uma mente renovada e vivendo os seus planos para a minha vida. E é exatamente isso que desejo para cada um deles. Derrama, Senhor, o seu Espírito e que a partir de hoje a vida desses seus filhos e filhas nunca mais seja a mesma. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa Deus decidir. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Meu irmão, minha irmã, o que Caim, Balaão e Corá, conforme diz a passagem, fizeram que precisamos evitar? Todos eles tentaram obter algo que Deus não estava lhe dando. Caim sentia ciúmes de Abel, que contava com a aprovação de Deus, e por isso o matou. Ele queria o que Abel tinha, mas não estava disposto a fazer o que o irmão fez para consegui-lo. Abel entregou uma oferta aceitável e Caim não. Quando nós queremos dar a Deus o que Ele pede, podemos nos ressentir se outros o fizerem e forem abençoados por isso. Balaão desobedeceu a Deus para conseguir uma promoção prometida por um rei terreno. Ele preferiu uma posição de honra terrena a fazer a vontade de Deus e ficou tão iludido que Deus precisou falar com ele através de uma mula para conseguir sua atenção. Corá se ressentiu contra Moisés porque queria a posição e o poder que Moisés tinha. O mundo está cheio de pessoas assim. Querem a posição e poder e comprometem sua integridade pessoal para consegui-los. Fazem coisas que vão contra a sua consciência e mesmo que cheguem a conseguir aquilo que achavam que queriam, nunca ficam felizes. A rebelião de Corá terminou por lhe custar a vida. Todos esses homens pecaram contra Deus por tentarem obter algo que Ele não estava pronto a lhes dar. Nós precisamos confiar que Ele nos dará conforme a sua vontade no seu tempo. Deus tem um plano individual para cada um de nós, por isso é errado olhar para a vida das outras pessoas e cobiçar o que elas têm. Se ficarmos felizes com as bênçãos que elas receberam e confiarmos em Deus para nos dar as nossas, Ele cuidará de nós. Precisamos aprender a esperar em Deus e não a assumir o controle de nossos próprios problemas.
Em Provérbios 16, 25 diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. No Salmo 37, versículos 4 e 5 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Meu irmão, minha irmã, desfrute do lugar onde você se encontra agora, enquanto está a caminho do lugar para onde vai. E não tente passar à frente de Deus. Ele tem um grande plano para a sua vida e, embora você possa ter de esperar, será abençoado no final. Aí você pode dizer: mas Vinícius, eu entendo que Deus tem um plano bom para a minha vida. Mas como vou saber se estou caminhando dentro deste plano? Como ouvir a voz de Deus? E eu respondo a você, meu irmão, minha irmã: dê passos de fé e descubra. Fique atento ao que Deus quer dizer a você. Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus diariamente sobre assuntos diversos, mas há momentos críticos em nossas vidas em que precisamos saber, de um modo especial, que estamos ouvindo claramente a sua voz. Deus quer falar conosco, mas temos que tomar cuidado para não desenvolvermos uma mentalidade fechada sobre como Ele quer falar conosco. Às vezes Deus fala abrindo e fechando uma porta para algo que queremos fazer, como Apocalipse 3,7 nos sugere. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Por experiência própria, meu irmão, minha irmã, eu sei que Deus pode abrir portas de oportunidades que ninguém pode fechar, e Ele também pode fechar portas que simplesmente não podemos abrir. Eu oro para que Deus abra somente as portas através das quais Ele quer que eu passe. Posso achar sinceramente que é certo fazer determinada coisa, quando na verdade é errado. Portanto, dependo de Deus para fechar portas através das quais eu estou tentando passar, caso eu, na verdade, esteja cometendo um erro. Em Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Às vezes, a única maneira de descobrir a vontade de Deus é colocar em prática o que chamo de dar um passo de fé e descobrir. Se eu oro acerca de uma situação e não tenho certeza do que devo fazer, eu dou um passo de fé. Deus me mostrou que confiar nele é como ficar diante da porta automática de um supermercado. Podemos ficar em pé olhando para a porta o dia inteiro, mas ela não se abrirá até que demos um passo à frente e acionemos o mecanismo que abre a porta. Há momentos na vida em que precisamos dar um passo à frente para descobrir, de um jeito ou de outro, o que devemos fazer. Algumas portas nunca se abrem se não dermos um passo em direção a elas. Outras vezes podemos dar um passo e descobrir que Deus não abrirá aquela porta. Se confiarmos que Ele nos dará a sua direção e a porta se abrir facilmente, podemos crer que Ele está nos conduzindo a abraçar a oportunidade que está diante de nós. Eu dou um passo por vez. Se sentir paz, eu sigo. Caso contrário, recuo. Em 1 Coríntios 16:9 diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Meu irmão, minha irmã, Paulo afirma aqui que Deus abriu uma grande oportunidade para ele e seus companheiros. E ele também menciona que havia muitos adversários. Então não devemos confundir oposição com porta fechada. Entenda isso. Paulo e seus companheiros de trabalho não ficaram sentados, esperando que um anjo aparecesse ou que uma visão lhes fosse dada, enquanto oravam pedindo direção. Eles deram passos na direção que sentiram ser a correta. Muitas vezes Deus abriu a porta realmente, mas houve vezes em que Ele fechou. Isso não os desanimou. Eles não tinham medo de perder a oportunidade de Deus, vamos dizer assim.
pois eram homens de fé e ação. Também sabiam recuar rapidamente quando ficava evidente que Deus não estava permitindo que seguissem seus próprios planos. E eu hoje, no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, encorajo você a agir do mesmo modo. Dê os passos que você acredita que precisa dar na vida e observe o abrir e fechar das portas. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, nós deixamos o Senhor decidir. Confiamos inteiramente na sua intervenção, no seu direcionamento e no seu propósito para cada um de nós. Aprendi, Senhor, que quando não tinha certeza de qual era a sua vontade para a minha vida, dava passos de fé. Quando a porta era sua, ela se abria. Quando não, se fechava. Que essa revelação seja viva na vida dos meus irmãos e irmãs. Que eles entendam também que por mais que haja oposição, quando a porta é fechada por ti, a paz reinará em seus corações. Que eles deem passos de fé e fiquem atentos à sua voz. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prospere com um propósito. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Meu irmão, minha irmã, um dos desejos mais ardentes de Deus para nós é que nossas almas sejam prósperas. Isso significa que Ele quer que amadureçamos espiritualmente para termos a mente, a vontade e as emoções desenvolvidas por inteiro. Ele quer que pensemos com a mente de Cristo e de acordo com a sua palavra. Quando somos capazes de fazer isso, podemos separar as nossas emoções das decisões que temos que tomar para alinhar nossas vidas com a vontade dele para nós. A partir do momento em que alcançamos esse estágio, ele também deseja que sejamos bem-sucedidos e saudáveis em todas as áreas de nossas vidas, conforme a passagem do início da mensagem. Já houve muita discussão sobre o fato de Deus querer ou não que seus filhos prosperem. Alguns acreditam que a pobreza é uma virtude, ao passo que outros acham que todos os cristãos deviam ser ricos. Eu não acredito em nenhum desses dois extremos. Creio que devemos nos concentrar na maturidade espiritual, a manter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E Ele, com prazer, nos dará tudo o que precisamos para viver uma vida feliz, abençoada, generosa e próspera. Deus está mais preocupado com o modo como nos comportamos do que com o que possuímos. Em Mateus nos diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, ou seja, a sua maneira de ser e agir, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus quer que possuamos as coisas, desde que as coisas não nos possuam. Sim, Deus quer que sejamos muito abençoados e que sejamos uma bênção para as outras pessoas. Devemos ter prosperidade com um propósito. Deus disse a Abraão que o abençoaria e faria dele uma bênção. Em Gênesis 12:2 diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Como alguém pode ser uma bênção se não tiver sido abençoado primeiro? Não podemos dar algo que não temos. A Bíblia diz que Abraão era extremamente rico. Em Gênesis 13:2 diz: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Com isso fica óbvio para mim que Deus não tem problema com a prosperidade dos seus servos em todas as áreas, inclusive materialmente, desde que eles saibam lidar com isso de forma adequada.
E geralmente surge aquela pergunta: se Deus quer que sejamos prósperos, uma pessoa pobre é de Deus? Eu já ouvi isso, meu irmão, minha irmã. É claro que sim, mas não precisamos adorar a pobreza. Pessoas doentes podem ser de Deus, mas isso não os impede de obterem a cura. Ame a Deus de todo o seu coração, independentemente de qual seja a sua situação de vida. Mas busque o melhor de Deus e use-o para os propósitos dele. Antes de conhecer Jesus, meu irmão, minha irmã, eu não sabia que Deus se importava comigo e que Ele tinha um propósito para mim. Com isso, vivia uma vida totalmente sem foco, bebia muito e só queria saber de ganhar dinheiro e ser rico. Na verdade, eu queria viver a vida entre aspas, fugir do estilo de vida que todos seguiam. Eu só queria ser feliz da forma que eu achava que a felicidade era. Eu queria liberdade. Mas o que eu não sabia é que Deus tinha essa liberdade em suas mãos e eu nem precisava sair de onde estava. A resposta não estava nos meus planos ou no futuro que eu queria viver, mas sim em Jesus Cristo, e eu só precisava abrir o meu coração e aceitar o sacrifício que Ele fez por mim. Quando o achei, foi ali que eu encontrei a razão da minha existência. Tudo o que eu mais sonhava em ter, paz de espírito e a salvação, eu encontrei em Jesus. Em Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O grande problema é que ficamos tentando fazer com que certas coisas aconteçam, e o resultado é a frustração. Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. Você deve aguardar a sua hora. Geralmente é impossível fazer com que as coisas aconteçam fora do seu tempo. Mesmo que você possa trazer à luz o que quer antes do seu tempo, isso nunca o alegrará. Aprenda a esperar em Deus com relação às promessas futuras que Deus tem para a sua vida. Isso dá honra a Deus e lhe dá paz. Para Deus nós somos tesouros especiais. De acordo com seu grande plano, somos vasos que Ele separou para um propósito especial. Deus quer mostrar a sua glória através de nós. Ele quer nos usar para levar outros a si. Somos os seus representantes, seus embaixadores aqui na terra. Deus faz o seu apelo ao mundo por nosso intermédio. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você pode possuir algumas roupas para ocasiões especiais ou específicas. Essas roupas normalmente ficam separadas em nosso armário e por vezes até guardadas dentro de capas protetoras. Isto as torna especiais. Elas não são usadas em ocasiões comuns, mas estão separadas para fins específicos. Meu irmão, minha irmã, é assim que Deus nos vê. Não nos destinamos aos propósitos do mundo, mas aos propósitos dele. Estamos no mundo, mas Jesus diz que não somos do mundo, conforme diz em João 15:19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Portanto, meu irmão, minha irmã, não seja mundano, adotando o procedimento e estilo de viver no mundo. Mesmo depois de nos dedicarmos a Deus, deveríamos regularmente nos reconsagrar ao verdadeiro propósito de nossas vidas, como recomenda em Romanos 12:1, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não é demais que Deus nos peça para dedicar cada aspecto do nosso ser a Ele. Na verdade, é isso que é, de fato, a nossa adoração e o nosso culto racional.
Sobre a lei da velha aliança, Deus exigia sacrifícios de animais para fazer expiação pelo pecado. Ele não quer mais sacrifícios mortos, ele quer que nós nos ofereçamos como sacrifícios vivos, para ele e para o seu propósito e uso. Consagre-se a Deus, meu irmão, minha irmã, seja separado e esteja pronto para toda boa obra e prosperar em todas as áreas de sua vida com um propósito. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, viver uma vida próspera com propósito. É isso que todos nós desejamos. Jesus morreu por nós para que tivéssemos uma vida abundante em todas as áreas até transbordar. E nós escolhemos hoje viver essa vida incrível. Sabemos que encontraremos muitos desafios, mas sabemos também que o Senhor qualifica seus filhos para viverem seus propósitos. E nós cremos nisso e caminhamos rumo aos sonhos que o Senhor sonhou para cada um de nós. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você precisa apenas de uma coisa. No Salmo 27:4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Meu irmão, minha irmã, se você pudesse pedir uma única coisa para o Senhor, qual seria? Davi disse que só havia uma coisa que ele buscava: estar na presença de Deus. Mais do que tudo, Davi queria conhecer a Deus, ver Deus como ele realmente é e estar com ele. Na verdade, conhecer a Deus é o mais alto chamado que temos. Infelizmente, podemos nos distrair tanto com as diferentes ocupações de nossa vida que acabamos negligenciando o que é mais importante: passar tempo com Deus. Olha o que diz em Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa passagem ilustra bem este ponto ao relatar a história da atarefada Marta. Quando Jesus visitou a casa de Marta, ela ficou preocupada em servi-lo, mas a sua irmã Maria parou com todo o trabalho e sentou-se aos pés dele. Jesus disse a Marta que apenas uma coisa realmente era importante e que Maria havia escolhido. Maria tinha decidido que não iria perder a oportunidade da visita do Mestre. Suponho que Marta pretendia encaixar Jesus na sua programação de afazeres em algum momento. Mas Maria estava disposta a parar o que estava fazendo e organizar a sua agenda em torno dele. Como somos tolos em desperdiçar nossas vidas buscando coisas que não trazem satisfação. Enquanto ignoramos Deus, a única coisa que pode nos dar grande alegria, paz, satisfação e contentamento. O mundo está cheio de pessoas que tentam preencher o vazio em suas vidas com um carro de último modelo,
uma promoção no trabalho, relacionamentos humanos, férias ou algo do tipo. Os esforços delas para encontrarem realização nessas coisas nunca funcionam. É triste que tantas pessoas desperdicem suas vidas inteiras e nunca entendam isso. Elas nunca conhecem a alegria de buscar a coisa que realmente precisam. Cada um de nós tem no seu interior uma lacuna moldada por Deus e nada pode preenchê-la, exceto o próprio Deus. Não importa o que tentemos fazer para ocupá-la, permaneceremos vazios e frustrados. Se Deus está incluído na lista de coisas que você deseja buscar, mas não está em primeiro lugar, eu o encorajo a reordená-las e colocar tudo depois dele. Se colocá-lo em primeiro lugar em tudo o que fizer, você será muitíssimo abençoado. Investir a própria vida para Deus é o melhor que podemos fazer. Agora, como vamos amar alguém se não o conhecemos? É uma pergunta que pode estar no seu coração. O primeiro mandamento diz em Marcos, capítulo 12, versículo 30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se você quiser verdadeiramente ter uma mudança radical de vida, viver uma vida em abundância em todas as áreas, viver a vida que Jesus morreu para que tivéssemos, viver sonhos que jamais ousou sonhar, primeiramente você precisa criar intimidade com Deus. E quando criar essa intimidade, você irá se aproximar verdadeiramente do Senhor e cumprirá na íntegra o primeiro mandamento. Você realmente amará a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Para uma real mudança, meus amados, Deus sempre deverá ocupar o primeiro lugar em sua vida, e não da boca para fora, mas no seu dia a dia, em tudo que você fizer. Se você dá mais atenção para o seu cônjuge do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. Se você dá mais atenção aos seus filhos, ao seu trabalho ou aos seus amigos do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. E eu te afirmo, se você não colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, verdadeiramente, você nunca realizará nada direito. Será frustração atrás de frustração. E eu, meus amados irmãos e irmãs, sou prova viva disso. Na verdade, como eu disse, existe um vazio dentro de todas as pessoas que nada nem ninguém poderá preencher, somente Deus. E tudo que vem dele é bom e para o bem. Agora você pode perguntar, como posso saber se Deus verdadeiramente ocupa o primeiro lugar em minha vida? Analise-se agora. Se você é uma pessoa infeliz em algum aspecto, Deus ainda não ocupa o primeiro lugar em sua vida. Porque quem se torna nova criatura em Cristo Jesus possui uma alegria que é inexplicável ao entendimento humano, independente das circunstâncias. Um servo verdadeiro de Cristo, apesar dos seus problemas e tribulações, independente de qualquer circunstância, está em paz e alegre. Para amá-lo em espírito e verdade, nós precisamos conhecê-lo, e para isso não existe uma receita mágica. Isso somente será efetivo com muita oração, leitura, meditação e estudo das Escrituras. A palavra de Deus precisa estar enraizada em seu coração. Basta que você dê o primeiro passo em sua direção, que Deus te dará capacidade, força, graça e sabedoria para caminhar de fé em fé, um dia de cada vez. Cabe a você o esforço e a perseverança de prosseguir e nunca desistir. Renuncie o mundo, abandone o pecado, faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele.
Garanto a você que jamais irá se arrepender e viverá uma vida que você jamais ousaria sonhar um dia. E com isso a palavra de Deus se cumprirá em sua vida, conforme diz o Salmo 27:4, citado no início da mensagem. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja um divisor de águas na vida das pessoas que a ouvirem, que eles entendam que para buscar uma verdadeira mudança de vida, precisam criar intimidade contigo. Que eles estejam sensíveis a essa verdade e deem o primeiro passo para uma verdadeira mudança de vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. As pessoas não vão acreditar quando você falar. No livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 35, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Meus amados, essa passagem é linda, incrível e emocionante. Hoje vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus, uma mulher incrível que nos ensina diversas lições de fé. Algumas coisas bastante sérias estavam acontecendo na vida de Maria. Ela era uma moça doce e comum que amava a Deus, quando um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse que ela se tornaria a mãe do Filho de Deus. Maria deve ter pensado em José, o homem de quem estava noiva. Ela deve ter imaginado como iria dar a ele essa notícia e como ele reagiria. Ela deve ter questionado se seus pais e amigos acreditariam em sua história. Então o tempo passou e o nascimento aconteceu. Os anjos apareceram aos pastores e lhes disseram para irem até o estábulo e adorarem o Cristo menino. Os pastores disseram a Maria e a José e a todas as outras pessoas o que havia acontecido. Essas são as coisas das quais Maria não falou. Ela as guardava em seu coração e refletia sobre elas, segundo Lucas capítulo 2, versículo 19. Maria, porém, guardava essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Seja o que for que Maria tenha pensado ou sentido, ela se controlou, porque disse ao anjo que lhe trouxe notícias: que aconteça comigo conforme a tua palavra, de acordo com Lucas 1, 38. Meu amado irmão e irmã, eu creio que quando Deus nos diz alguma coisa, muitas vezes precisamos guardar aquilo para nós mesmos. Ele nos dará fé para crermos no que nos disse
Mas se tentarmos dizer isso aos outros, eles podem pensar que enlouquecemos. Quando eu dizia que Deus falou ao meu coração com relação ao meu chamado e propósito, quando estava no auge do meu deserto, muitas pessoas não me encorajaram e me olhavam como se eu tivesse maluco ou coisa do tipo. Elas olhavam para as minhas circunstâncias e eu olhava para a promessa. Quando comecei a viver na fé intensamente, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Mas com o tempo vamos amadurecendo e aprendemos quando devemos abrir a boca. Eu lembro-me de um fato muito interessante do meu testemunho. Eu havia arrumado um emprego e estava ganhando um salário mínimo por mês, 10 vezes menos do que ganhava. Naquela ocasião, Deus já havia revelado o meu propósito de vida. Foi quando, então, apareceu uma proposta de emprego para eu ganhar 6 salários mínimos. Que bênção, não é, meu irmão, minha irmã? Mas eu não faço nada sem consultar a Deus. Quando orei, de imediato ele disse que este emprego não era para mim e iria comprometer o meu propósito. E eu recusei na hora. Agora, meu irmão, minha irmã, imagine se eu falasse para as pessoas este fato. Me chamariam de louco, não acha? Eu controlei a minha língua com a ajuda do Espírito Santo e não contei a ninguém esta confidência de Deus, nem para as pessoas mais ungidas que conhecia. Sabe o que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Deus me honrou poderosamente por isso, e hoje falo com tranquilidade, pois este fato faz parte do meu testemunho como prova desta palavra de hoje. As pessoas não vão acreditar quando você falar, por isso fique entre você e Deus. Este é um dos problemas em compartilharmos demais com os outros. Ficamos desanimados em vez de encorajados. As outras pessoas nem sempre têm a fé para crer no que Deus nos disse. Quando Deus lhe chama para fazer algo, Ele também lhe dará fé para fazer isso. Você não tem de viver com medo o tempo todo, pensando que não é capaz de fazer o que Ele lhe deu para fazer. Quando você tem o dom da fé, as coisas parecem fáceis para você. Mas para outra pessoa que não tem esse dom da fé, essas coisas parecem impossíveis. Quando Deus falou com Maria através do anjo, o dom da fé veio até ela da parte do Senhor, juntamente com aquela palavra, de modo que ela pôde dizer que aconteça. Mas ela também foi sábia o bastante para não sair por aí batendo nas portas dizendo: acabo de ter uma visitação de um anjo que me disse que eu vou dar à luz ao Filho de Deus. Vou ficar grávida do Espírito Santo e a criança que levarei no ventre será o Salvador do mundo. Não chamariam ela de maluca, meu irmão, minha irmã? Maria sabia como manter a sua boca fechada e o seu coração aberto. E eu, no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, te encorajo a fazer o mesmo. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que as pessoas que ouvirem esta mensagem sejam tocadas profundamente através do seu Santo Espírito. Pai, infelizmente muitos de nós, empolgados por vezes por ouvir a sua voz, falamos demais. Muitos não podem compreender a sua obra em nossa vida, pois apenas olham para as circunstâncias que vivemos. Por isso tomamos posse hoje da sabedoria que vem de ti e aprendemos com a mãe do nosso Salvador a aquietar-se e falar somente quando o Senhor dizer para abrirmos a boca. Sabemos que o Espírito Santo faz esse trabalho, pois não conseguiremos fazer isso sozinhos. Nos rendemos a ti, Espírito Santo,
para que aprendamos a lidar com a nossa língua. E já agradecemos a Ti, Pai, e tomamos posse desta palavra. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.